Fala pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do nosso Pod Raiz. Hoje a gente vai falar sobre um tema fundamental que está sempre rondando as nossas vidas, o chamado burnout. Burnout no plantão é algo que todo mundo está sujeito a passar e que a gente precisa saber lidar com isso. Para quem não nos conhece, nós somos o Pod Raiz. Meu nome é Leonardo Goltara, eu sou médico emergencista, coordenador da residência de medicina de emergência aqui no Espírito Santo, na Faculdade de Multivix. Comigo, nossa super, mega, ultra, ímpar, única, Luísa Brown, nossa R3 de cirurgia de emergência, de medicina de emergência. Seja bem-vinda, Lu. Fala, Léo. Mais um grande prazer estar aqui falando sobre um tema super importante, né, Léo? E prevalente aí dentro dos plantões da vida. Muitas vezes prevalente dentro das residências da vida. O mundo médico, né, tá muito sujeito a isso. E eu acho que para a gente começar falando, Léo, a gente podia falar um pouquinho da definição mesmo, né, de burnout, para quem nunca ouviu falar, para quem não conhece ou não sabe especificamente o que significa, né? Que às vezes a gente ouve muitos termos, generaliza muitos termos e não sabe o real significado deles, né? Burnout não é cansaço, burnout não é preciso de férias, burnout não é isso. Burnout é uma sensação de exaustão física, emocional e cognitiva e mental causado por um estresse crônico no ambiente de trabalho. Burnout é uma lesão relacional ao trabalho, é uma DORT, né? Uma LER, não, porque não é por esforço repetitivo, mas é uma doença do trabalho. Não existe burnout formalmente de coisas. Estou com burnout de criar meus filhos. Não, burnout é uma lesão causada pelo trabalho, é esse estado de exaustão físico, emocional e cognitivo mental. E nada melhor do que abordar esse tema dentro aí, não só da medicina de emergência, mas dentro da medicina em si, e principalmente das rotinas médicas, né? Então, acho que tá aí a grande importância de falar sobre isso, né? Porque acomete muitos profissionais de saúde, tá? E principalmente muitos profissionais que trabalham no setor de emergência. Assim, a incidência de burnout, ela é elevada em profissionais que trabalham no regime de plantão, porque o regime do plantão, quando você não está preparado para lidar com ele, existe um arcabouço de estratégias, a gente vai falar daqui a pouco, para você conseguir lidar com o regime de plantão de forma saudável. Conheço pessoas, inúmeras pessoas que lidam em regime de plantão, em medicina intensiva, em medicina de emergência, de uma forma saudável por anos, décadas, por uma vida inteira. Mas você precisa estar cercado desse arcabouço. Se você for com a cara e com a coragem trabalhar em regime de plantão e não se preparar... Não se blindar, né, Léo? Não se blindar, você tem uma chance grande de ter burnout. Se você for assim, peito aberto, eu sou gostoso, cuidado, daqui uns meses, semanas, meses ou anos, você pode ter um burnout, é um fator de risco sem dúvida. Com as estratégias certas, você consegue lidar de uma maneira suave, sem nenhum problema. E como é que a gente identifica, Léo? Quais são os sinais que chamam a atenção para a gente pensar que um paciente, né, que uma pessoa esteja desenvolvendo aí um transtorno de burnout? Como já dito, uma sensação constante de cansaço. É um cansaço que não passa. É um cansaço que você pode dormir, você passa o fim de semana em casa, você trabalhou na sexta-feira de dia, você passou o fim de semana em casa, você dormiu à vontade, você não teve compromissos e quando chega na segunda-feira você se sente ainda cansado, exausto, física e emocionalmente. Você vai trabalhar, você não consegue manter a atenção, você não raciocina direito, você tem dificuldades cognitivas. Você pode ter sintomas físicos de burnout, como cefaleia, como dor de cabeça, como diarreia ou constipação, o famoso cólon irritável. Você pode ter até mesmo hipertensão relacionada a burnout.
sintomas de humor, irritabilidade crescente, você começa a explodir por qualquer coisa, sem motivo, você começa a achar que os pacientes são todos iguais, pessimista, vai morrer mesmo, você começa a despersonalizar o seu paciente, você começa a impessoalizar aquilo lá, deixou de ser a dona Luísa Brown, aquela paciente querida que a gente toma conta, passou a ser a vovozinha do 28, você começa a tratar os pacientes de forma impessoal, e a sua satisfação no trabalho também é um outro sintoma, você cai completamente, você perde a noção de missão, cara. Porra, emergência é o local onde a gente realmente salva vidas. Não tem nenhum... Então, assim, é clichê, né? Por que você fez medicina? Professor, eu fiz medicina porque eu quero salvar vidas. E não tem nenhum local onde você tem mais ali a sensação real de que você salvou uma pessoa do que na emergência médica. Então, em tese, deveria ser um local, velho, estupidamente prazeroso, porque ali que você vê o seu propósito acontecendo. Fulano ia morrer e não morreu porque Luísa Brown tava lá. Cara, isso é tesão, velho. Isso tem que deixar você ali excitado, com a sua libido lá no céu. E aí, se você não se blinda, você começa a ter despropósito. Você salva pessoas e isso deixa de ser prazeroso para você. Você muda o... Quando você salva uma pessoa, você não está salvando só a pessoa, não. Você está salvando a família. Porque além de salvar o paciente, você está salvando a ausência que todo mundo ali ia sentir falta. Sabe? Imagina, você está salvando órfãos, você está salvando viúvos e viúvas. Então, assim, você começa a perder o prazer quando você entra em burnout da coisa que é mais legal do universo. Todo mundo acha que emergência é maneiro. E é! Então, assim, é necessário que a gente se blinde contra o burnout, que a gente esteja atento a esses sinais precoces de impessoalização, de despersonalização, de irritabilidade, de cansaço, de insatisfação com a carreira, para que a gente consiga ter, sim, esse tesão. A palavra é essa, a palavra é tesão, sabe? Desejo de fazer a coisa acontecer, porque é massa. Não tem sensação melhor do mundo do que você tirar um paciente de uma emergência. É melhor que sexo, velho. Tirar um paciente de uma emergência é melhor que dinheiro. Agora você precisa estar blindado. Porque se você se permite chegar nesse ponto de exaustão completa e absoluta, aí deixa de fazer sentido para você. E prevenir é muito mais fácil que remediá-lo. Sim. Eu acho que grandes fatores que contribuem, Léo, que eu observo assim, né, nessa estrutura de trabalho que os médicos plantonistas levam, é um ambiente de estresse, né? Eu falo que o estresse ele é disponível para todos e ele atinge todos em diversas circunstâncias. A grande diferença é a forma como a gente vai lidar com esse estresse, né? Então, todos estamos sujeitos a lidar com burnout. Isso não faz você menor ou mais fraco ou menos preparado nesse sentido, mas é importante que a gente conheça algumas formas que blinde mesmo, que previna. Porque... Situações estressantes sempre vai ter. Exatamente, porque assim, a rotina do plantão em si, ela já é estressante. Assim como uma rotina de um trabalho de 12 horas, de 24 horas. Se a gente fosse colocar outras profissões que também lidam com esse regime, são expostos a estresse, né? Eu tenho mais horas disponíveis para me estressar. É basicamente isso. Tem estresse característico, existem estresses e estresses. Existem estresses que são característicos do regime de plantão, assim como existem estresses característicos do ambulatório, assim como existem estresses característicos de qualquer coisa nessa vida. Assim, mas para o regime de plantão, algumas particularidades. Sim. A questão das horas contínuas de trabalho é uma delas, né, Lu?
E lembrar também, né, Léo, aquela frase que muitas pessoas gostam, trabalhe com o que ama e você nunca mais vai precisar trabalhar nenhum dia da sua vida. Eu acho que trabalho é trabalho, entendeu? Independente do que a gente faz, e a gente tá aqui gravando um podcast dentro da medicina de emergência que a gente ama, a gente não estaria aqui falando se a gente realmente não gostasse do que a gente faz, mas é trabalho. Eu falo que se for pra curtir a vida e descansar, eu gosto de estar em casa com a minha família, a gente já teve um episódio aí sobre qualidade de vida. Então, assim, o trabalho faz parte e a gente precisa colocar a proporção dele na nossa vida, né? Eu falo muito isso, a gente precisa amar as coisas na proporção que elas exigem, né? E o trabalho a gente ama numa determinada proporção de trabalho. Bonito isso, Então, Lu. Amar as coisas na proporção que elas exigem. Isso. E a gente consegue dosar isso na vida, né, Léo? A gente dosa isso da forma como a gente ama nossa esposa, marido, da forma como a gente ama nossos filhos e da forma como a gente ama e lida com o nosso trabalho. Então, assim, é estressante, né? A rotina de plantão aí exige uma retirada de tempo muito maior, então a gente fica, às vezes, mais tempo num hospital ou com os nossos colegas de trabalho do que com as nossas famílias. A gente precisa fazer escolhas, né? Quando a gente está lidando com emergência, a gente tem que escolher rápido e fazer escolhas críticas. É uma pressão, né, em cima da decisão médica, da tomada de decisão. A gente lida com pacientes mais graves nos seus piores dias de vida, e isso inclui nós emergencistas, mas também o plantonista do pronto-socorro, né, dentro dos hospitais referência também, plantonistas que lidam na UTI, pacientes paliativos, oncológicos, a gente lida muitas vezes com a fase final de vida de um paciente, então a gente está exposto à dor, a gente está exposto a choro, mas a gente também está exposto a outras coisas boas que a gente vai falar mais pra frente, que são medidas para poder lidar com isso, né? Sim, a gente não pode cair nas expectativas irrealistas. A gente tem que entender que quando você está trabalhando com pacientes graves, não é todo mundo que vai sair. Faz parte. Faz parte. E assim, a infraestrutura, muitas vezes, né, o setor de emergência, em vários lugares, ele ainda não é equipado e preparado para receber esse paciente. Então, isso gera um estresse. Às vezes, você quer fazer algo para aquele paciente, você não está disponível. Isso é um fator que, às vezes, te frustra, né, te dá uma certa impotência dentro daquilo. Então, assim, essa natureza imprevisível de anyone, anything, anytime, de qualquer paciente a qualquer momento e a qualquer hora, também expõe a gente a um estresse. No SAMU, a gente anda com... SAMU aqui em Vitória, a gente anda com um smart, né? E ele toca. É uma sirene que desperta. Então, às vezes, está no plantão noturno, que você estaria ali tentando descansar, e aí surge um atendimento. E aí, aquela sirene gera aquele frio na barriga do tipo, quem será agora, né? Será que eu vou para uma parada cardíaca? Será que eu vou para um adulto, uma criança, uma gestante? Então, isso também expõe a gente a um estresse maior, né? E eu acho que a grande questão aqui é a responsabilidade que a gente tem, né? Em cima de lidar com vidas. Sim. Então, isso já torna um peso sobre os ombros enorme, né? Grandes poderes, grandes responsabilidades. Mas, assim, eu prefiro ser o Peter Parker, o Homem-Aranha, que tem grandes poderes, grandes responsabilidades, do que ser o coadjuvante ali na esquina do filme que ninguém sabe, ninguém viu. Eu acho que a gente tem que ser protagonista na vida. Sim. E existem formas, né, Léo? Existem formas, eu acho que a gente podia falar um pouquinho de algumas delas, né? Assim, formas de estratégia mesmo para prevenir e manejar quando a gente fala desse transtorno, que ele é presente, ele pode acontecer com qualquer um, mas a gente pode se blindar. E quais são elas, Léo? O que você daria de dicas aí pra gente? Eu acho que o primeiro ponto, Lu, é a gente tirar o preconceito quanto a isso. Todo mundo está sujeito a ter episódios de burnout na vida. Eu já tive, quando eu não tinha esse conhecimento aí de como me blindar em relação aos eventos estressantes que a vida traz. Não só a carreira, mas que a vida traz. E a gente precisa acolher, quando a gente percebe um colega que está em burnout, a gente precisa acolher, a gente precisa, às vezes, chamar ele num canto, dar um toque, ajudá-lo. Porque a pessoa que está em burnout, muitas vezes, não sabe que está em burnout, ela não percebe isso. Acho que esse é um primeiro ponto. Quanto a dicas práticas mesmo, para lidar, prevenir e, eventualmente, até tratar o burnout, a primeira, maior de todas que eu daria é
gente já falou do Peter Parker aqui, do Homem-Aranha. Agora eu vou falar do Bruce Wayne, do Batman. E não é ser milionário a solução do seu estresse, muito pelo contrário. Se você está em burnout, muita gente fica em burnout porque está tentando ganhar tanto dinheiro quanto o Bruce Wayne e ficar bilionário. Não, não é isso. É ser preparado, como o Bruce Wayne é, o grande superpoder do Batman. O que o Batman consegue cair na mão com o Superman e com todos os super-heróis que têm superpoderes, e o Batman sempre vence. Por quê? Porque o Batman estuda e se prepara para lidar com pessoas, super-heróis, que são muitas vezes muito mais poderosos que ele. O Batman não tem superpoder, mas o Batman, ele é um super preparado. É o grande superpoder do Batman, é ser super preparado. E a gente estar super preparado é um grande fator de prevenção de burnout. Porque quando você está preparado, o paciente grave te estressa muito menos. Quando você está preparado, o plantão noturno, você conhece os atalhos. O plantão noturno, você consegue repousar e descansar muito mais. Porque aquele paciente que o despreparado vara a noite com ele e não resolve, você resolve meia hora, às vezes. Quando você está preparado, você consegue progressões de carreira, de sair de locais que têm menos recurso, menos um fluxo mais insalubre de pacientes, para locais que têm um fluxo mais saudável de paciente, porque você é um médico mais bom não, melhor. Você é um médico melhor, você é um médico top, diferenciado. As pessoas querem te contratar para ir para o hospital diferenciado e vão te pagar mais por isso. Então, quando você está preparado, você sai do plantão noturno. Quando você está preparado, você sai do plantão do fim de semana. Quando você está preparado, o plantão que você dá flui muito mais fácil. A equipe vem, aceita muito mais o que você pede, porque aceitando o que você pede, ela confia em você. Se a doutora Luísa falou, é porque deve ser. Então, estudo, preparo. A gente fez um episódio recentemente sobre atualizações, sobre como se manter atualizado. Estudo, preparo é um primeiro grande fator de controle do estresse, controle do burnout. Segundo, entender que você não vai resolver o mundo em 12 horas. Então, se permita parar ao longo dessas horas para tomar um café. Se permita parar ao longo dessas horas para almoçar, para ir no banheiro, para respirar um tempo que seja. Se permita as pausas necessárias para que flua melhor. Não é à toa, eu sei que muita gente aqui não tem CLT, etc e tal, mas não é à toa que quando o legislador vai fazer essas normas, fala assim, 50 minutos de trabalho e 10 minutos de descanso, porque flui melhor, tá? Tire suas férias de vez em quando, todo mundo precisa se desligar do trabalho, e esse é um fator, a gente falou de fatores da medicina de emergência que eventualmente são mais propícios a burnout. Existem os fatores também que protegem. Sim. Quando a gente sai do plantão, Lu, acabou. Exato. Você está protegido. Acabou. Não tem mais estresse. Você não leva o trabalho para casa. Seu celular fica livre. Seu computador fica livre. Não vai tocar seu telefone. O paciente não vai te ligar. O paciente não vai complicar. O plantonista que assumiu está no seu lugar. Então, se desconecte do trabalho. Esteja em casa com a hora que você estiver em casa, esteja no seu lazer a hora que você estiver fazendo a sua atividade de lazer. Agora ganhou um nome bonito isso, né? É mindfulness. O que é o tal do mindfulness? Esteja aonde você está. Se você está no plantão, esteja com a sua cabeça no plantão. Não fica com a cabeça fora. Se você foi para casa, esteja com a cabeça em casa, não fica com a cabeça no plantão. O mindfulness diz respeito a isso, a você estar presente com a sua mente, com o seu raciocínio lá onde você está. Isso ajuda demais. Existem técnicas, estratégias para você fazer isso, às vezes em questão de poucos minutos.
5 minutos no meio do seu plantão, você pode usar essas técnicas. A gente não vai ficar aqui ensinando mindfulness, não tem nem capacidade para isso, mas técnicas para você estar presente onde você está. Isso ajuda demais, demais. E algo que eu aprendi muito, Léo, passando aí nesses 3 anos de residência, com uma sobrecarga mental aí maior, principalmente a gente acaba se cobrando muito, né? Então, assim, eu aprendi a me cobrar menos. E, às vezes, reiniciar o dia falando, cara, eu dou conta de ser isso aqui hoje. Dou conta de entregar as minhas 5 horas que seja. Eu dou conta de entregar os meus 20 minutos de estudo. E é isso. Hoje é o que eu dou conta. Então, assim, ter paz com o que a gente dá conta de ser naquele dia. Para aquele plantão, para aquele regime ali de rodízio, sabe? Dentro da residência, né? Então, assim, eu chego em casa e tento aproveitar o meu momento, que a gente ainda se cobra, né? Não consegue ver um filme que tá se cobrando, que devia estar fazendo outra coisa. Ah, devia estar estudando, devia estar fazendo isso. Cara, eu tô vendo um filme e vou ver o filme. O que é a ansiedade? O que é... E a ansiedade é um grande fator de burnout. Acabou de sair recentemente Sucesso de Bilheteria, o filme mais visto no Brasil, a maior bilheteria do Brasil de todos os tempos nos cinemas. Divertidamente 2. Se você não assistiu Divertidamente 2, 2 coisas. 1, assista, o filme é maravilhoso. 2, lá vem spoiler. Quem que faz tudo pirar? É a ansiedade. E o que é a ansiedade? Você tá com a cabeça não onde você tá no momento, mas você tá com a cabeça no momento futuro. Sim. Ou se martirizando pelo passado. Isso aí. Você tá em outro lugar. Você tá aqui no plantão, mas tá pensando na casa. Você tá aqui em casa, mas tá pensando no plantão. Você tá no plantão, mas tá pensando nas férias. Você tá viajando na maionese com um problema que não é um problema presente no momento. Então, controle a ansiedade, esteja onde você está. E se tudo isso, gente, não estiver dando conta, chama a equipe, compartilha seus sentimentos com eles, chama seus amigos, chama a sua família, compartilha os seus sentimentos com eles. E principalmente, já postei foto, já de vez em quando eu vejo, deixar um abraço, inclusive aqui agora ao vivo. Façam terapia. Um abraço para o Alessandro, meu terapeuta. Cara, nota 10, estamos juntos. Ouve minhas barbaridades, ouve aquelas coisas que eu não conto para ninguém, não conto para você, não conto para vocês, não conto para ninguém. Faça terapia. Procure um bom psicólogo que ele vai te ajudar com certeza. A gente não é super-herói para estar enfrentando tudo de sorriso no rosto. A gente é ser humano. Se aceite como ser humano, entenda as vantagens e desvantagens do regime de trabalho que você está colocado, por escolha ou por necessidade. Faça o seu plantão feliz, esteja preparado para o seu plantão. Entenda seus limites, né? Fisiológicos, muitas vezes. Use estratégias de gerenciamento do plantão, que a gente já passou aqui em outros episódios, para você não precisar ter um plantão louco. Eu sempre falo aí, o plantão dos sonhos existe, é só você gerenciar os pacientes direito, não ficar pedindo exame demais, etc. e tal. Isso aí você vai ouvir o episódio particular ou fazer os nossos cursos. Mas quando você faz isso tudo, coloca equipe, coloca gerenciamento do plantão adequado, você coloca o seu gerenciamento de carreira adequado, faz as suas pausas, entende o tesão que é salvar vidas, você consegue tocar uma carreira inteira tendo só a parte legal da medicina de emergência, salvar vidas, sentir essa libido maravilhosa, que é ser o cara que impediu uma morte ou que impediu uma sequela. Isso não tem dinheiro no mundo que pague. Acho que é isso, acho que a grande mensagem é essa, cada coisa no seu lugar, né, Léo? Se a gente puder ajudar você aí, ouvinte, de alguma forma, só mandar mensagem aí no @emergência-raiz. @doutora Luísa Brown. E a gente se vê nos próximos episódios. Um abraço. Até a próxima.